Exatamente 10 anos depois da invasão do Iraque pelos Estados Unidos, você verá imagens impressionantes do início da guerra, que matou 174 mil pessoas. Thiago Gardinali e Tony Castro, em uma cobertura impressionante, acompanhando as tropas militares, as aeronaves americanas, o desespero dos iraquianos no campo dos refugiados, os beduínos do deserto, a desvalorização da economia e o desabafo de um povo devastado pelos bombardeios. Ele diz o seguinte, que a razão de tudo isso é o petróleo. E agora ele pegou a areia e me disse o seguinte: se nós tivéssemos apenas a areia, não teríamos guerra, porque onde há petróleo, há uma poça de sangue do lado. Arquivo do Gardinali, a Guerra do Iraque. Neste momento, este ônibus que está indo para o Iraque, saindo aqui da Jordânia, de Amman, em direção ao Iraque. Diversos iraquianos estão aqui aguardando o momento do embarque. Um deles é este senhor. Eu vou contar com a ajuda de um intérprete para podermos conversar com ele. I would like to ask him about this war. Isn't he afraid about the war? لكن أنت خايف من الحرب يعني؟ No. الحرب هاي ظالمة ومو شرعية وهاي ما تستوجب لا قرار من مجلس الأمن ولا الدول الأعضاء في مجلس الأمن. هاي حرب ظالمة مجرمة، قتلة الأطفال والنساء والرجال، وهذا عمل إجرامي ونستنكر كلنا احنا العراقيين واللي واقفين هنا هم عراقيين. It is a criminal war and it's an illegal war also against the Iraqi people. Ele diz que a guerra é ilegal, é uma guerra criminosa contra o povo do Iraque. And he isn't afraid. No, he's not afraid, no. E ele não está com medo de voltar para o Iraque. Let's ask for other Iraqis here about this feeling about the war. What they feel about the war. شباب انتم مش خايفين رايح انت على العراق هلا؟ رايحين. مسافرين العراق. مسافرين. هذول مسافرين على العراق. These people are going to Iraq now and they are not afraid. They are not afraid. They are going to defend their country. انتوا رايحين تدافعوا عن بلادكم. They are going to protect their family. Essas pessoas não têm medo, elas estão indo para o Iraque para defender as suas famílias. Their families are living in Iraq. بتحكي انجليزي؟ Only to ask. Their families are living in Iraq. عائلاتكم انتم في العراق؟ العراق. Their families are in Iraq. Their families are in Iraq now. Yes. Which city? في أي مدينة؟ في ذي قار الناصرية. ذي قار. It's beside Nasiriyah government. As famílias desses homens aqui estão no Iraque, perto da cidade de Nassiriya, e eles estão indo para lá para defender as pessoas. Também um iraquiano aqui, another He Iraqi is from Baghdad. from Baghdad. Yes, he's from Baghdad. Speak English. طبعا اوجه بس كلام المن البوش، اذا هو رجل بوش مو بالطائرات ومن بعيد، وجهه بوجه وجيش بجيش، وخلي يشوف نفس الشيء راح يصير بيه. بس رجل جبان هو بوش، خلي يجي جيش بجيش، بس مو من بعيد بالطائرات، لا جيش بجيش. He says وشوف if Bush a man, he is coming here to fight us a man against a man, not by planes, not by rockets. He says that. And he's not afraid with the No, war. he is not afraid. That's why he is going to his country. بقول لك أنت مش خايف يعني أنا جاوبت عنه. لأن محاضر أنا 3 حروب مشارك بيها، إيران والضربة الأولى، وهي الضربة الثالثة راح أروح دفاعا عن العراق وعن صدام حسين. He participates 3 wars: the Gulf War, the Iran War, and this war. He's going back to join this war. Este homem já participou de 3 guerras, a guerra do Golfo, a guerra do Irã e agora esta guerra que acontece no Iraque. Ele diz que não tem medo. Please ask him about the risks, because he is going to Baghdad, and about the missiles, the attacks. بقول لك يعني في هناك صواريخ وفي هناك أخطار، ليش راجع أنت يعني؟ أروح دفاعا عن وطني ودفاع عن تراب أرضي. To defend his land against the Americans. Ele está dizendo que não tem medo, ele vai defender a sua pátria, vai defender o seu país. But he can die in this war.
بقول لك ممكن تموت يعني شو رايك؟ فداء للوطن وللأمة العربية. It's not important while because of the land or because of his country, it's not a problem. Não tem medo de morrer. Se morrer, está morrendo pelo seu país. Let's talk with another Iraqians here. يا شباب بتحكي انجليزي؟ مين بيحكي انجليزي يا شباب؟ انت تفضل. اوكي من ما يبقى. How long time is he in Jordan? قديش لك في الأردن هون؟ سنتين. 2 years. And why he decided now to go back to Iraq? لا أنت بقول لك هلا يعني قررت ترجع العراق. قررت ارجع العراق لان العراق يتعرض الى عدوان امريكي بريطاني اسرائيلي، ولذلك علينا احنا كل العراقيين. انت تلاحظ الان الحدود العراقيه من سوريا، وتلاحظ من الاردن، وتلاحظ من كل السفارات العراقيه في الخارج ان العراقيين يتوافدون على بلدهم، وهي حاله نادره تحصل عند الشعوب، لكن العراقيين لانهم اهل حضاره ولانهم على حق راح يراجعون الدفاع. وانت دائما سؤالك تكرره من اي محافظه. نحن الان لا ندافع عن المحافظات، نحن الان ندافع عن العراق من زاخو الى الفاو. من تسألنا عائلتي اقول لك 26 مليون، وليس عائله متزوج. انا متزوج وعندي 4 اطفال، لكن كل اطفال العراق هم اطفالنا، وكل هذول الموجودين راح يرجعون ان شاء الله، راح يهزمون امريكا وبريطانيا وكل العدوان ان شاء الله. He is going back to defend his country. It's not a matter from which city he is. From north to south, all one country, one Iraq. They are going to defend against the Israeli, the American. The Israeli also, the American, the British are participating in this war, and they are going to defend their country. It's a unique war that all the people going back to their country. Normally the people go out of the country while they have war, but they are good men. They are going back to their country to defend their land. Ele diz que normalmente as pessoas no momento de guerra saem dos seus países, fogem, mas ele não, ele vai voltar para o seu país e não importa a cidade, porque todas as cidades estão juntas nesta mesma causa, porque é uma causa do Iraque, não de cidades independentes, mas de todo o país, e ele volta também para defender o seu país. But they were living here in Jordan, and in this moment they decided to go back to Iraq. And about the jobs here, the work here? بقول لك وعن شغلك هون شو صاير راح يصير فيه يعني شغلك هون؟ الآن شغل كل عراقي هو الدفاع عن الوطن. يعني الآن أنا عيشتي هو أن أدافع عن وطني وليس والأمة العربية. نعم أنت الآن تلاحظ الشارع العربي، تلاحظ الشارع العربي والمد الشعب العربي والأحرار في العالم كلهم ينادون للدفاع عن العراق، ونحن طبعا في دفاعنا عن العراق لا ننسى فلسطين. الدفاع قضية العراق وقضية فلسطين هي قضية واحدة. ليش؟ لأن الأعداء لما يسيطرون على بترول العراق راح يحاربون الأمة العربية والأمة الإسلامية بالاقتصاد. أنا من ناحيتي، أنا من ناحية سألتني عن عملي، الآن عملي وعمل كل العراقيين هو الدفاع عن العراق. هلا now his job is to defend his country. His job is defending his country. All the Arab supported the Iraqi people. Palestine and Iraq, the same issue. They have to defend the same country. I mean Iraq and Palestine. Okay, but he's abandoning his job here. يعني بقول لك هلا يعني خلاص تركت شغلك هون. نعم تركت الشغل، وهي كل الشباب الآن حتى اللي عنده مصاري سابهم. Eu perguntei se ele vai abandonar o seu trabalho, porque afinal de contas ele trabalha aqui na Jordânia. Perguntei se ele vai abandonar o seu trabalho aqui, e ele diz o seguinte, que agora o trabalho dele é defender o seu país, não importa mais nada. Então ele vai sim abandonar o seu trabalho aqui e vai voltar para o Iraque para poder defender as suas famílias. Is anyone here that knows families and other people who died in this war? مين بيعرف ناس توفى بالعراق أو استشهدوا في العراق في المعركة الأخرانية؟ مين له ناس مثلا استشهد؟ المدنيين يستشهدون جاي. المدنيين يستشهدون، بس الطفال والنساء. لا ما عدنا لا. تلفزيون الأردن وعلى الجزيرة جاي يعرض الأحياء السكنية بالعراق، محافظة البصرة وذي قار والمثنى وميسان وبغداد العزيزة، اللي جاي نشوف الأطفال تتذبح. فأين الأمم المتحدة؟ Where is the United Nations? Where is the Security Council?
this gentleman here is asking, all the people in Iraq are dying, or most of the kids and the old men, the women are dying. Where is the Security Council? Where is the United Nations? This gentleman says. Este homem aqui, esse iraquiano, pergunta onde está o Conselho de Segurança, onde está a ONU, que neste momento não estão fazendo nada para defender as pessoas do Iraque, os iraquianos que estão morrendo, as crianças que estão sendo mutiladas, as pessoas que estão morrendo com este conflito. What they think about the United States? Are them very nervous with American people or only with the government? يعني بقول لك مثلا انت يعني هلا ماخذ موقف مثلا من الحكومه الامريكانيه ولا من كل الامريكان ولا بس من بوش مثلا او شغله؟ اذا كان بايده بوش بدور على اسلحه الدمار الشامل وبضرب الاطفال والنساء في العراق باسلحه الدمار الشامل. هدول شارون وبوش مجرمين حرب لازم يتقدموا للعداله. He's saying that Bush and Sharon are the same picture or in the same case, and they should be judged. Sharon and Bush, they should be to go to the High Court. Eles estão dizendo que tanto Bush como Sharon serão julgados, né? Pela who will judge them? The people, I don't know, he's asking. Serão julgados pelo povo. بوش وليقسى بوش بالروح بالدم نفديك يا عراق بالروح بالدم نفديك يا عراق بالروح بالدم نفديك يا عراق بالروح بالدم نفديك يا عراق. What they said about Iraq? They said all of us against the enemy, we are for Iraq. Bom, disseram que eles todos estão contra os inimigos, estão do lado do Iraque and they said stop the war in Arabic. They said stop the war in Arabic. E disseram também pare a guerra em árabe. Andando pelo deserto, o que nós percebemos é que ali tem pessoas, são os beduínos. Olha só as cabras. Eles que vivem nessa imensidão do deserto. Eles que vivem apenas do leite das cabras e da água da chuva. Vamos tentar nos aproximar dos beduínos. Eles que atravessam aqui o território da Jordânia, na fronteira com o Iraque, vão para o Iraque, vão para a Síria, para a Arábia. Vamos chegando até lá para tentar mostrar esses beduínos que andam por todo o deserto aqui do Oriente Médio. São os beduínos, os verdadeiros donos deste lugar. Eles que vivem mudando de um lugar para o outro. Eles que vivem do leite das cabras e da água da chuva. Eles que são os verdadeiros donos do deserto, donos deste território do Oriente Médio, e vivem apenas das cabras. São milenares, são os beduínos. Vamos chegar aqui, chegar perto do beduíno. Vem, Thiago. Eles que... Olha lá, 2 beduínos. Vamos fazer contato com eles, que são os verdadeiros donos deste lugar. Eles que vivem nesse deserto, no meio dessas pedras de cor escura. Vamos chegar aqui. Chega aqui no beduíno. Vamos cumprimentá-lo. Olha aqui o beduíno. Vamos chegar aqui e cumprimentar. Vamos cumprimentar. Olha aqui os beduínos. Eles que vivem. Vamos cumprimentar.
Aqui o beduíno tradicional aqui dessa região do deserto. Aqui o beduíno. Olha lá, eles que ficam das cabras. Olha quantas cabras aqui, olha só que imagem, Thiago. Olha aqui. As cabras que ficam olhando pra gente, estranhando a nossa presença. Olha lá. Olha como ele fala com os cachorros que obedecem. Olha o cachorro como obedece, o cachorro que controla as cabras, olha lá. Como ele controla tudo. E aqui é o transporte do beduíno, aqui no Oriente Médio, na fronteira com o Iraque. A cabra, o cachorrinho, o beduíno. E ali o transporte. O cachorrinho que é bravo. Aqui ó, o transporte do beduíno. Olha como ele se transporta aqui, ó. Um burricó. Faz aqui. Aqui. Vou subir aqui. Ó, vou subir aqui no burricó do beduíno. Esse aqui é o transporte. Aí. O beduíno tá me ajudando aqui. Vamos pra lá, vamos pra lá. Here. Good. Olha aqui o burricó. O burrinho. Olha o transporte do beduíno árabe aqui na fronteira do Iraque. O cachorrinho. Olha aqui. As cabras, o burrinho e o beduíno. Nós que seguimos para a fronteira aqui do Iraque, pelo deserto. E essas pedras, essa paisagem, o beduíno, as cabras e o burricó. Eu e Tony Castro chegamos aqui na fronteira da Jordânia com o Iraque através deste ônibus. Um ônibus do governo da Jordânia, do Ministério da Informação. Este ministério está controlando tudo o que os jornalistas estão fazendo aqui nesta área. Observe só o número de jornalistas que diariamente vêm aqui até a fronteira para tentar captar alguma imagem do que acontece do outro lado. Mas o que acontece lá? Absolutamente nada. Onde está o exército iraquiano? Justamente este arco divide a Jordânia com o Iraque. Mas o que observamos aqui é uma área completamente abandonada. Não há exército iraquiano, não há exército americano nas proximidades. O que deveria funcionar como fronteira, com controle de entrada e saída de carros, de ônibus, pessoas, está completamente abandonado. Observe aqui esta abandonada, este portão, aquela guarita e esta estrada, acesso à guerra. O país está sofrendo duros ataques pelas tropas anglo-americanas. Aqueles outros dois arcos, ali no horizonte, ali no meio do deserto. Esta é a porta de entrada. Esta é a fronteira do inferno. E o que observamos por aqui? A foto do rei da Jordânia, Abdullah II. O rei que tem o poder supremo. Ele que decide tudo o que acontece neste país. Ele também que dá as ordens para que oficiais do Ministério da Informação, eles que acompanham os jornalistas que estão aqui, eles que impõem os limites. Por exemplo, não podemos gravar, não podemos tirar fotos, não podemos mostrar nada das bases militares aqui da Jordânia. Isso porque estas bases estão sendo utilizadas para que aeronaves americanas atacem ao espaço aéreo iraquiano. As aeronaves que de
hora em hora, estão decolando destas bases aéreas que ficam aqui na Jordânia. A imensidão do deserto, no meio do deserto, a fronteira de dois países aqui no Oriente Médio. A busca incansável dos jornalistas por alguma informação. Eles que estão aqui, muitos já estão cansados, já até sentaram, não sabem mais o que falar, o que fazer. Aguardam que algum carro saia ali da fronteira, mas nenhum carro sai. Aguardam que algum carro, por esta estrada, possa adentrar aqui no Iraque, mas nenhum carro entra. Os refugiados que deveriam sair do Iraque e deveriam dirigir-se aos campos montados pela ONU e pela Cruz Vermelha aqui na Jordânia, não vêm. Isso porque eles querem lutar pela sua pátria, eles querem lutar pelo seu país. E como nós observamos, diversos iraquianos que estão na Jordânia entram nos ônibus e partem em direção ao Iraque. Eles querem defender o país, eles querem que a guerra termine. Aqueles 2 ônibus azuis que estão ali naquele estacionamento, alguns metros após esta fronteira, são ônibus da Organização das Nações Unidas, a ONU, que luta na tentativa de alguma forma solucionar este conflito no Oriente Médio. Mas os ônibus estão parados. E por que estão parados? Porque os refugiados não vêm. Os refugiados continuam morrendo pela pátria. São os mártires que estão no Iraque acompanhando de perto o conflito com as tropas americanas. E aqui, de volta à Jordânia, a tentativa de ONGs, as organizações não governamentais de todo o mundo, de colocar um ponto final nesta guerra e também de levar ajuda para as pessoas que estão sofrendo aqui no Iraque. Mas daqui para lá, ninguém passa. Ninguém consegue mostrar o que realmente acontece dentro do Iraque. تفضل اطلع هون اذا بتحب اطلع بالسياره ده تفضل تفضل يا شباب. Vamos conversar aqui com um jordano que acaba de cruzar a fronteira do Iraque. Please ask him. He was in Iraq. Yes, he was in Iraq. He is a student. He was studying there. É o estudante que estava no Iraque. Veja só que interessante, ele está dizendo que os soldados americanos estão controlando o país durante a noite, mas durante o dia não há controle nenhum. Não há controle nenhum no Iraque por parte das tropas americanas durante o dia. About he's afraid of the war. أنت خايف يعني كنت من الحرب جيت ولا؟ أنا فرحان بالعكس وندمان إني رجعت. He doesn't want to come back, but he come now. He like to stay there. Ele gostaria de ficar, mas ele teve que vir agora. إيه بشوفهم بضربوهم أحيانا بسقطوهم بالجو أحيانا الله يسلمك. What he saw? He said that I saw the rockets passing by and hitting the area over there. Veja só, ele que conta que viu pedras caindo, pedras passando por cima dele e tudo caindo. Este jordaniano, um estudante iraquiano que estava no Iraque e que acompanhou tudo o que aconteceu nestas explosões. Veja só, ele que agora fala com a imprensa do mundo todo, que conversa com a imprensa mundial e dá essas declarações realmente dramáticas. Ele viu de perto a guerra. Vai. Muito bem, nesse momento, veja só, esse jordaniano, olha aqui, a placa do Iraque e ele que acaba de cruzar esta fronteira. Uma cena rara aqui. Cruzou a fronteira, um estudante de jornalismo. Ele que quer ser um jornalista, assim como nós, assim como eu, assim como o Tony Castro, que estamos aqui fazendo esta cobertura. Ele cruzou a fronteira e teve que desistir temporariamente do seu curso, porque não pode permanecer em Bagdá devido aos bombardeios e as explosões que lá acontecem. Nesse momento, nós somos obrigados, pelos homens do exército, a voltarmos a Rueshid, a cidade, o vilarejo mais próximo. Veja só os homens aqui do Ministério da Informação que obrigam que a nossa equipe retorne. Mas você pode acompanhar esse depoimento dramático de um estudante, um jornalista que teve que sair de Bagdá por causa da guerra. Cidade Baixa, Amman, Jordânia. Agora vai começar a oração
de milhares de iraquianos, jordanianos, sírios. É o povo árabe reunido em frente a essa mesquita. Eles que se preparam para a oração principal, eles que compram este papelão. Agora a rua que é tomada por palestinos, iraquianos, pessoas que neste momento oram pelo fim da guerra. E logo depois dessa oração, a batalha que acontece aqui em Amman. Protestos violentos, a polícia que reprime essas pessoas que são contra a guerra, contra os americanos e as tropas inglesas, australianas. E ali a polícia que já está preparada para o confronto, para a batalha que vai acontecer daqui a pouco, que é o protesto contra a guerra. Ó, nesse momento, o morador atira papéis com a imagem de Saddam Hussein. São folhas, olha aqui. Aqui uma delas, uma folha, onde mostra a imagem de Saddam Hussein. Eles que seguem protestando e gritando: بالراح بالدم نفديك يا صدام بالراح بالدم نفديك يا صدام بالراح. A imprensa em geral vão se esforçando aí para fazer imagens, porque é tudo muito complicado. Eles estão muito revoltados. O clima é tenso. A maioria dos jornalistas se colocam em locais para não correrem risco de se machucarem. Nós vamos aqui junto com eles. Olha aqui a foto de Saddam. E nós vamos seguindo juntos neste protesto em Amman contra a guerra no Iraque. Olha, são milhares de palestinos, iraquianos, sírios, jordanianos que vão seguindo pelas ruas, o comércio que baixa as portas, o comércio fecha as portas, começa a ficar cada vez mais tenso o clima. O clima vai ficando cada vez mais tenso.
Esta é uma estrada alternativa. Nós saímos da rota principal, saímos do asfalto e estamos no território jordaniano, mas na área do deserto. Repare a dificuldade para transitarmos por aqui. Tivemos que alugar este Jeep. Este é um motorista iraquiano que tem livre acesso para adentrar e para sair no território do Iraque, quando bem entender. E agora nós estamos indo até as proximidades da fronteira, só que do outro lado. Nós estamos indo pelo deserto e vamos entrar um pouco no Iraque através deste deserto. Observe a imensidão, aqui faz muito calor. Neste momento, 40 graus, porque é primavera. No verão, a temperatura ultrapassa os 50 graus. Tudo aqui é muito seco, a vegetação toda seca e nós podemos observar esta imensidão do deserto. Vamos até um ponto possível, vamos ver até onde nós conseguiremos ir pelo deserto. Nós que mostramos a fronteira, aqueles arcos onde o exército da Jordânia toma conta, não há exército iraquiano. Estamos caminhando por aqui para mostrar um pouco de como é o ambiente do deserto. O que será que pode estar acontecendo dentro do território iraquiano no deserto? Onde estão as tropas americanas, onde estão as tropas britânicas, onde acontecem os conflitos e os confrontos desta guerra. Este motorista está nos guiando até uma parte deste território iraquiano para que nós possamos mostrar para você um pouco deste clima do deserto. Vamos mostrar um pouco desse deserto. E já quando saímos aqui, a gente percebe como é esta areia. A areia é muito fina aqui do deserto. Eu vou pedir ajuda para o nosso amigo aqui iraquiano para que eu possa me proteger um pouco deste intenso sol. A temperatura realmente é muito elevada. E este aqui é o chamado rata. É colocado na cabeça para que a gente possa se proteger do sol. Can you put it, please? Me. Vamos ver. Ele vai colocar aqui exatamente desse modo. É assim que as pessoas daqui utilizam esta vestimenta. O Tony Castro já colocou o seu, né, Tony? Veja só, o Tony com o seu rata na cabeça também para poder se proteger do sol. E vamos caminhando, come on with me please, vamos caminhando um pouquinho aqui nesse deserto para a gente dar a ideia da imensidão. What kind of sand is that? Sandstone. This is sandstone. Red sandstone. Esta é a chamada areia das pedras do deserto. It's soft sand because the wind come to the rock, and the rock come from the rock, from the red rock, and get very red sand, very soft. And this is moved from place to place. Veja só, ele explica que com a ventania, essa areia ela que bate nas pedras e volta. É uma areia muito fina. And about the storms, the sandstorms that happens here. Eu quero saber dele a respeito das tempestades de areia que acontecem aqui no deserto. Inclusive essas tempestades que fizeram com que as tropas americanas atrasassem o seu caminho em direção a Bagdá. About the storm? Yes. We have in winter sometimes we have storm, but not very dangerous. But storm you see you can't see more than 200 meter, and storm is very strong wind. But in winter it's happen just maybe a few times in the year, not always. No. Ele explica que estas tempestades elas acontecem com mais frequência no inverno. Agora aqui nós estamos na primavera e que é difícil enxergar 200 metros à frente, tamanha a intensidade desta tempestade de areia que acontece aqui no deserto. And, let's walk in. Vamos andando aqui no deserto e eu gostaria de perguntar a ele a respeito da temperatura durante a noite, porque sabemos que durante o dia realmente faz muito calor, mas à noite é muito frio. During the night, it's very cold here? No, now is very good temperatures. It's not very cold. But in winter, yes, it is a little bit cold. But now this is the best time for in the year for the desert, because very nice. In the night is very nice weather. It's not so Which cold. temperature, more or less? Maybe 15, 10, 15, and 15, And
It's not so very cold. No, it's very nice. And we go in the desert. You know, if it's cold, you make a little bit fire. You'll be not cold anymore. Bom, ele nos explica que agora durante a primavera não é tão frio assim durante a noite, cerca de 10 graus, 10 a 15 graus. But during the winter, which temperature here? 0. 0 graus. Imagine, no deserto, 0 graus durante a noite. Imagine o frio e imagine como os beduínos que moram aqui no deserto, como eles sobrevivem. Realmente é muito difícil. For the Bedouins who lives in desert, walking, how can they live in these conditions? Como é que os beduínos vivem nessas condições de deserto? You know, like before the tourists come to Wadi Rum, until now also we have goat and camel and animal. You know, we have animal in the desert. We let them grow up and camel and sheep by animal. But since a few years, you know, since 10 years already, or more than 10 years, is no much rain. And you see desert now you look, you see green is no green, just big bush and dead bush, and not so much rain. And people live by tourism. They have tourists, and we work with tourists. We drive the tourists in the desert. We show them in the mountain. We guide them in the mountain, and this is what now work. But you know, we say like 70%. Or maybe 70% from the Bedouin live by tourists and 30% live by, by goat and animal now. But some people, you know, like, you know, they don't work with tourists. But most of the Bedouin work with tourists and from the tourist almost by tourist. They say. Nos últimos 10 anos, a chuva tem sido muito escassa aqui no deserto e por isso que é difícil nós observarmos grama em toda esta extensão. Vamos caminhar aqui para mostrarmos esta vegetação, que é uma vegetação muito seca aqui do deserto. Veja como afunda quando nós vamos caminhando aqui nesta parte aqui. É até difícil andar aqui, olha só como nós vamos afundando aqui. This is the vegetation of desert. Yeah, this is dead tree. And the goat didn't eat. Now all the Bedouin, they have to buy food from the government for wheat, to buy wheat and food for the goat, because now you see this is dead, and no animal eat it now because dead. We use it only for wood to make fire. Ele explica que há muita dificuldade para que os próprios beduínos possam viver aqui no deserto, porque, por exemplo, esta árvore aqui está morta, então esta árvore não serve de alimentação para os animais que são criados pelos beduínos. Serve apenas para fazer o fogo durante a noite. O fogo para preparar os alimentos e o fogo também para aquecer os beduínos que moram aqui no deserto, principalmente durante a época de inverno. Realmente é impressionante nós observarmos toda esta imensidão e imaginarmos o que acontece mais adentro desse território iraquiano que começa por aqui. Imagine as tropas americanas avançando nestas condições, encontrando com as tropas iraquianas, e nós que observamos toda a imensidão deste deserto aqui nesta fronteira da Jordânia com o Iraque. And you know, now this is the most difficult time for the Bedouin now in this day, because before 10 years ago or more before that, you know, we have always a lot of rain, and you know, we didn't buy anything, we didn't spend money for the goat and the sheep. But now, and after, you know, after 10 years, you know, since the last 10 years, you know, we work with tourists and we have money to buy food for the animal. But now we have to sell from the goat, and not so much. It's very difficult for the Bedouin now. Eu quero perguntar agora para este iraquiano o que ele pensa sobre o fim desta guerra. Será que ele acha que vai demorar muito mais tempo para que a guerra possa acabar? E qual será o fim desta guerra? What do you think about the end of the war? Who will win the war, and until which date this war will happen? You know, I think about the war. There will be maybe America win because they are stronger, but all the Iraqi people, 27 million people, they will be not happy, and will be more terrible, more not safe anymore in the world. You know, everywhere in the world, we don't forget. You know, people they don't forget
the war. If America win by war, but the people, they will not forget, always you will have some trouble, always you will be killing somewhere, small bomb somewhere. We will be always, like Irhab, Irhab is very, always you will be not any more safe, People will be not quiet everywhere in the world. And, especially is Israel and, America. This is what they make, if they make peace in Israel, they will be safe everywhere. Ele diz que acha que, infelizmente, os Estados Unidos vão ganhar essa guerra. Mas ele diz assim, nós, do povo iraquiano, para sempre nos sentiremos inseguros em qualquer lugar, em qualquer época, como se fôssemos animais soltos aí pelo deserto, sem pátria, não é? And about how many weeks or how many months you think this war will going? I think, because in June he will be very hot, and it's difficult for American soldier in Iraq. In June, after May, it will be very difficult for them. Bush, in America, sit in his chair, relax, he have air conditioning, but he killed his soldier in Iraq. Veja só o que ele fala, ele faz até uma ironia, este iraquiano. Ele diz o seguinte, que a partir do mês de maio, aqui no deserto, realmente, nesta região, ficará muito quente e que será difícil para que os soldados americanos consigam continuar avançando com as suas tropas. Ele diz assim, o Bush lá na sua sala tem ar-condicionado, mas aqui no deserto a temperatura ficará cada vez mais elevada. Vamos prosseguindo nesta caminhada aqui no deserto, já no território iraquiano. Nós sabemos, inclusive, do perigo de prosseguir aqui pelo deserto, apesar da possibilidade, porque não há ninguém aqui, mas este iraquiano está nos acompanhando para mostrar e falar um pouco a respeito desta guerra que está assolando a humanidade, esta guerra que está deixando dezenas de vítimas. What Iraqi people think about America, about American people and about the American government? Eu quero saber dele o que os iraquianos pensam sobre os Estados Unidos, sobre as pessoas, a população americana e também sobre o governo americano. I think what the Iraqi people think about American soldier or American, many people in America, they don't want war. And they walk in the street and they say we don't want war, and the soldier, the government told them to go there, the army told them to go there, and I am sure the people in Iraq, the soldier, they are not happy to come to kill children and to kill people. Veja só, ele fala algo muito interessante, é muito consciente esse iraquiano. Ele diz que ele sabe que muitos americanos são contra a guerra e sabe também que os soldados americanos, os soldados do exército americano que vieram aqui para esta guerra aqui no território iraquiano, que eles também não gostariam de estar aqui matando crianças e matando tantas pessoas, mas que eles têm que fazer por determinação do governo norte-americano. And also, I think Iraqi people, they don't want war, And also the American people they don't want war. But this is just very stupid thing, between Saddam Hussein and Bush. This is what the problem. But I'm sure, the Iraqi people, we know them, and they don't want war, and they want to have easy life and to be happy. And why they don't, why the, war and this stuff. But this is the American, it's all the reason for the war is oil. This is it. We know it. Oil. Ele está dizendo que acha que este é um problema entre Bush e Saddam e que, na opinião dele, toda a razão desta guerra é o petróleo. O petróleo que é o artigo de luxo, que é o ouro negro aqui desta região. What do you want to happen with Bush? What I want to happen with Bush? What I want happen? I want he stop his soldier, stop his
stop his war, and also I want from Saddam Hussein to move away from his, from to be president. He move away. Both I want they will put them in jail. Saddam Hussein and George Bush, they put them in jail, and will be peace. Because Saddam Hussein, I think he's not what we hear on this. I think also he's little bit is not strong little bit in in his way with his people. And Bush also too, he need business, and Bush, I think many Jewish people push him to do this, because to grow up Israel and to be strongest country. And why they looking for that dangerous bomb, but Israel have it. This is something get crazy. Why they Saddam Hussein he have bomb and this, and why Israel they have it? Why? I live now just maybe 1 hour and a half from Israel. And why they have it? And why is not only Saddam? Why North Korea? Why they didn't go there? But here especially in Middle East and the Gulf country, because they need oil. Ele faz comentário a respeito deste conflito entre Bush e Saddam, dizendo o seguinte: os Estados Unidos dizem que o Saddam Hussein tem bombas, mas em Israel também há bombas. Ele faz aí uma alusão, um comentário àqueles homens bombas que saem da Palestina e vão explodir lojas e quarteirões inteiros no território de Israel. Então ele se pergunta por que isso está acontecendo e até quando todo este sofrimento vai continuar. When you watch the local television and you see hurt people, dead people, are very hard images, what do you feel? What I feel when I see children in Iraq die, what I feel, because we are Bedouin, we have our culture and our this, my blood got boiling, it's get crazy, from this. Why this happening? Bush, we see him, he's in somewhere in White House sitting and blah blah, and with people killing in Iraq, and Saddam Hussein until maybe under the ground somewhere, and maybe too close to Australia from another side. And this is very very stupid. My blood get boiling. If I have immediately Bush and Saddam Hussein, I will kill them. Believe me. Ele diz que se tivesse em sua frente o Bush e o Saddam Hussein, ele os mataria. Esta é a opinião deste beduíno iraquiano a respeito da guerra. E ele que fala também a respeito, eu perguntei sobre as imagens que são exibidas na televisão, são imagens muito fortes das pessoas, das crianças feridas, mutiladas, mortas, e ele disse que o seu sangue ferve quando ele assiste estas imagens na televisão. Veja só que impressionante este depoimento que nós estamos ouvindo aqui no meio do deserto. Para lá não há nada, para lá não há nada, não há ninguém, apenas a areia e as pedras. A areia é realmente muito quente, a temperatura aqui no deserto é muito quente, apesar de nós estarmos na primavera, e no verão essa temperatura deve ser ainda mais quente. Nós, inclusive, que estamos com a pele ressecada e nos protegendo com o hata, que é esta vestimenta local, esta vestimenta usada pelos árabes. And you know what? We're lucky to have sand better than oil, because if we have oil, we have blood. We have oil and the blood next to it. But if we have sand, we have nothing, only camel maybe, and we don't have war, no blood. Ele diz o seguinte, que a razão de tudo isso é o petróleo. E agora ele pegou a areia e me disse o seguinte: se nós tivéssemos apenas a areia, não teríamos guerra, porque onde há petróleo, há uma poça de sangue do lado, e onde há areia, não há guerra. Veja só que depoimento impressionante deste homem, deste iraquiano, falando sobre a guerra no meio do deserto. Aqui o campo de refugiados. São pelo menos 500 barracas que estão espalhadas na fronteira do Iraque com a Jordânia. Jornalistas que vêm aqui visitar este que é o ponto onde os iraquianos poderão ficar. É o campo dos refugiados.
a imprensa de toda a parte do mundo, centenas de jornalistas que vêm aqui todos os dias em busca de informações. E aqui, refugiados, trabalhadores africanos que estavam no Iraque, eles que agora se encontram aqui no acampamento porque fugiram da guerra. Olha lá dentro como que é a barraquinha, a vida dessas pessoas que agora vivem nesta barraca, uma família que fugiu da guerra. Este é um ponto de ônibus aqui da cidade de Amman, mas não é um ponto de ônibus comum. O grande diferencial deste local é que todas estas pessoas estão indo para o Iraque. É isso mesmo. Estas pessoas não querem fugir da guerra, muito pelo contrário. Elas querem voltar para o seu país para poderem defender a pátria. Vamos conversar com alguns destes iraquianos que vão pegar um ônibus que chega daqui a pouco e vão rumo ao local onde tudo está acontecendo, onde o conflito que está abalando todo mundo está acontecendo. Vamos conversar aqui com este homem, este iraquiano, para sabermos dele a respeito da sua expectativa com esta volta para o Iraque. Eu vou perguntar por que ele está voltando para o Iraque, onde está acontecendo a guerra. Please ask him why is he coming back to Iraq where the war is happening. بقول لك يعني انتوا ليش بترجعوا العراق؟ مو في حرب هناك وفي يعني قتال وفي يعني انتوا مأمنين وما فيش مشكلة، شو رايكم يعني؟ نروح احنا على مود نقاتل هناك ندافع، يعني حرام الامريكان يعني ياخذون ارضنا. He says we have to defend our country. The Americans should not be there and we will kill them. We will send them to the sea. Ele está falando que ele tem que defender o seu país, que os americanos não podem estar lá e por isso ele vai voltar. Isn't he afraid about the war? Ele não está com medo da guerra? يعني بقول لك أنت خايف من الحرب يعني ولا يعني أنتوا تعودتوا على الحرب كوكو عراقيين؟ احنا متعودين على الحرب، ما نخاف. احنا نشرب دم البشر، إذا كض الأمريكي نشرب دمه. ماشي؟ He says we used to war. We used to fight against against the enemy. The American, our enemy, and we will kill them. We will drink their blood. Ele falou algo realmente muito forte. Ele falou que ele tem que ir para a guerra porque os americanos são inimigos dele, que ele quer matar os americanos e quer tomar o sangue dos americanos. Aqui, os dinars jordanianos. Aqui, milhões de dinars iraquianos. Saddam Hussein, que aparece nas notas desse dinheiro, que é totalmente desvalorizado. Aqui, mais ou menos, aí transformando para real, você que andaria no bolso no Brasil com cerca de R$1.000, aqui, milhões de dinars iraquianos. Olha aqui, Saddam Hussein, o dinheiro desvalorizado. Aqui uma casa de câmbio, eles trocam dinheiro no meio da rua. E essa quantidade de dinheiro não vale nada. É o dinheiro iraquiano desvalorizado, muito dinheiro. E aqui as pessoas que vão trocando na rua. Olha aqui, mais dinheiro. Olha como eles andam com sacos de dinheiro iraquiano. E olha só a quantidade de dinars jordanianos na mão dele para trocar pelo dinheiro do Iraque. Olha toda essa quantidade de dinheiro. Olha só a quantidade, pacotes e pacotes para trocar por um pouquinho do dinar jordaniano. Por essa quantidade do dinheiro do Iraque, de Saddam Hussein. Ele que tem a foto estampada nas cédulas do dinheiro. E os jordanianos que riem bastante, porque o dinheiro aqui está valendo bastante. Olha só, tudo isso de dinheiro. Eles que fazem a troca de dinheiro no meio da rua. É muito dinheiro, muita coisa.
as negociações, a casa de câmbio que funciona nesse lugar simples, aqui em Amman. E eles que andam com dinheiro tranquilamente, olha lá, trocando dinheiro. O dinheiro de Saddam, do Iraque, que não vale nada, são milhões, são trocados por poucos dinars aqui na rua. Aqui no meio do deserto, uma das diversas tendas dos beduínos, estes nômades que cruzam fronteiras e que moram aqui no deserto. Eles que cozinham, eles que utilizam-se da carne das ovelhas, também do leite destas ovelhas e moram nestas tendas que são montadas aqui no meio do deserto. Buscam água em regiões onde há lençóis freáticos no subterrâneo do deserto e ficam aqui, acompanhando de longe o que está acontecendo nesta guerra. Nós que estamos pisando aqui neste solo iraquiano. E aqui está o nosso amigo, nosso beduíno iraquiano, para mostrar um pouco de como que é a sua vida neste local. You listen to the radio here? Yes, we listen to the radio. Yeah. Há um rádio aqui, inclusive ligado a uma bateria. Is it possible to switch on? Yes. And this is special battery. Vamos ver se é possível ouvir algo das notícias, não é? Da guerra. Do you listen the war news? Yes. With this radio? Yeah, we listen. Vamos ouvir aqui. الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحسب البرنامج الذي وزعه الوفد المرافق لباوي في زيارته. Veja que impressionante, é um rádio de ondas curtas que capta as emissoras que transmitem notícias da guerra. Estes beduínos que utilizam-se tanto da carne quanto do leite das ovelhas que criam aqui mesmo no deserto para a alimentação. Eles que também acompanham este conflito, esta guerra, sabem que muitas pessoas estão morrendo aqui neste território iraquiano, nesta imensidão do deserto, onde a vida insiste em continuar através da permanência dos beduínos e também destes animais que andam pelo deserto, os camelos. Vamos em direção ao Iraque.